Olá, bora prosear um bocadinho? Quero compartilhar uma experiência aqui com vocês. Eu estava saindo de uma estação de metrô e quando desci a escada rolante eu dava direto na calçada. Nessa calçada tem um ponto de ônibus e eu ia pegar um Uber ali. Quando sai, dá de cara com esse ponto de ônibus e ali tem um orelhão. Na verdade, há muito tempo que eu não vejo orelhão, não observo, enfim, mas ali tinha um orelhão. Na verdade, dois, né? Um único poste e dois orelhões. Até nem sei qual é a diferença, mas não sei qual é e se tem qual é. Um era aqueles laranjas, cor de laranja, e o outro era roxinho. E ali estavam, tinha mais ou menos umas 10 pessoas ou um pouco mais, esperando o ônibus ali, esperando alguma coisa ali no ponto. E tinha duas crianças, mais ou menos 5, 6 anos, brincando no orelhão. Eles já tinham soltado o cabo, então os fones, né, estavam soltos, pendurados, assim, balançando, e as crianças brincando nisso. E assim, muito próximo à guia mesmo da rua ali, onde param os ônibus. Quando eu tava chegando, eu vi os fones balançando, e conforme eu fui chegando mais perto, o menino, ele colocou virado pra rua, virado pra avenida. Então, se algo acontecesse, se ele caísse, se desequilibrasse, alguma coisa acontecesse, com certeza, pela distância, ele iria bater a cabeça na guia. E Deus me livre e guarde, tivesse parando um ônibus ali, não preciso nem falar o que eu pensei. O menino colocou o pé no poste, eu vou chamar de poste, do orelhão. Ele colocou o pé para dar impulso e ele foi e pegou os dois cabos do fone, do fone do orelhão, e ele fez assim e segura, ele ia fazer um balanço ali. Quando eu vi isso e eu fui me aproximando, eu pensei 1000 coisas. Eu só olhei e fui na direção das crianças e fiz não! E terminei a frase, que já vou falar, mas quando eu falei não, a menina saiu correndo e o menino, na hora ele soltou, ficou parado assim, ele já soltou, parou, ficou com o olho estatelado para mim, mas na sequência ele já... Eu falei, não faz isso, você vai quebrar. E aí ele já parou, olhou e correu para trás, que eu acredito que é onde estavam os pais, algum adulto com quem eles estavam. Na hora que eu fiz, não! Todo mundo tava no ponto de ônibus olhando pra minha cara, assim, pum, né? E aí, eu parei e ok, tinha um casal de mais ou menos uns 50 anos, 50 e poucos anos, assim, do meu lado esquerdo, que estava parado ali, olhou pra mim e fez... Tinha um grupinho de umas pessoas jovens, ficaram parados olhando pra minha cara, tipo, como é isso? E aqui atrás de mim, eu escutei assim, que absurdo! Como que ela fala com as crianças assim? Como que ela fala desse jeito? Nem é filho dela. Ah, se fosse meu filho. Aí eu já olhei e falei, então, tem que falar, alguém tem que falar. Primeiro que o orelhão não é brinquedo, não é pra ficar balançando, porque e se quebrar, né? E ao mesmo tempo eu pensei, gente, ainda existe orelhão. Segundo, tudo muito rápido, né? Quem usa orelhão? Aí eu pensei, quem usa orelhão? Basicamente ninguém, eu penso, né? Todo mundo tem celular, enfim. Mas de repente acontece alguma coisa, uma emergência, e a gente precisa de um orelhão. De repente você é assaltado,
acontece alguma coisa, ou o seu celular descarregou a bateria e você precisa pedir um socorro. Você precisa ligar para a polícia, você precisa ligar para um bombeiro, você precisa ligar para um SAMU. Então, como assim? Então pegam logo os dois e fica brincando ali, fazendo balanço. Como é isso? E adultos, um monte de adultos ali, e os pais dessas crianças, ou sei lá com quem estavam, e ninguém fala nada? Virou casa da Maria Joana? E aí eu falei, né? Como assim? Eu falei, é público, esse dinheiro aí, desse orelhão, é meu dinheiro, é seu dinheiro, é o dinheiro de todo mundo. Todo mundo olhando pra minha cara. Pensando, acho que estavam pensando, né? A louca. E eu falei, e o orelhão é o de menos. Porque, né, estragando é dinheiro seu e meu. Mas essa criança, porque não ia ter não ia ter outro resultado ali, né? Ela ia segurar, ela ia dar impulso, porque ela estava colocando o pé para dar impulso. Obviamente, aquele negócio, de que forma aquilo tá fixo, tá, não sei, ou ia aguentar o peso dela, enfim. Ela ia dar impulso, ela ia cair e ela ia cair para trás. Com certeza, ela bateria a cabeça na guia ou cairia direto na avenida. Então, olha a irresponsabilidade. E aí ficou, as crianças correram. Na verdade, eu também não fui olhar para onde estavam essas crianças. Eu sei que eu não vi mais as crianças. E aí ficou aquele zum, zum, zum. Um olhava, outro olhava torto. Enfim, chegou meu Uber, eu entrei e fui embora. E aí eu tava vindo da Zona Norte para a Zona Sul. Pegou ali a Avenida Tiradentes. E quando chegou ali na esquina do metrô Armênia, nem sei se ainda chama Armênia aquela estação. Eu sei que mudou de nome, não sei como é. Ali tem o McDonald's, né, no sentido Zona Norte, mas eu tava vindo no sentido Zona Sul. À noite, portanto, óbvio, escuro. Frio. Lá na outra pista, lá no sentido Zona Norte, do lado do McDonald's, em cima da calçada tinha uma viatura. Eu sei, eu tenho plena convicção, conhecimento de que uma coisa, outra coisa, outra coisa, mas uma viatura parada lá. No local onde eu estava, né, o semáforo fechou, três, quatro pistas ali. Lá na primeira, uma mulher com uma criança de colo pedindo nos carros dinheiro, né? Na última pista, né, uma na primeira, outra no outro, só que na última pista era uma criança de mais ou menos uns 4, 5 anos, uma menininha. Estava frio, noite gelada, a criança não estava devidamente agasalhada. Ela era tão pequena que a altura dela não batia, não chegava no retrovisor do carro. A minha preocupação eram todas, né? Aquela criança ali, à noite, escuro. Facilmente um motoqueiro não iria enxergar aquela criança. Bastasse, sabe, olhar para o semáforo e não olhar direto para baixo. Ou ela sair de trás de um carro para ir para o outro, ou sair, porque ela ia atravessar para o outro lado depois, quando abrisse o semáforo. Frio, escuro, enfim. O perigo. E eu fiquei olhando aquela criança ali e passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Claro que uma situação dessa é o conselho tutelar que a gente tem que acionar. Então, quando eu falei a viatura lá do outro lado, eu sei que a polícia militar não tem nada com isso, né? Por outro lado, você vê que você não tem muito o que fazer.
Aí pode pensar assim, tá, aciona o conselho tutelar. Vocês já tentaram acionar o conselho tutelar para uma situação dessa? Bom, primeiro iria acionar um a cada semáforo, né? E aí eu olhei, refletindo, fiquei ali, sabe quando você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Dá até uma coisa assim, e eu falei, lá na frente do metrô, 2 crianças tendo os cuidados negligenciados. Anda um pouco, chega ali no semáforo, numa avenida extremamente movimentada, mais uma criança, todas na mesma faixa etária, entre 4 e 6 anos. E aí a gente pensa, como assim? Ao mesmo tempo, a gente olha, igual todo mundo olhou feio pra minha cara, a mulher, né, foi comentar, mas como que fala assim, como que fala com a criança, nem filha dela é? Ninguém fala, porque ao mesmo tempo, é que eu fui no, sabe, olhei e já fui, nem pensei. Mas depois eu pensei, poderia ter dado uma coisa muito ruim ali, porque, sei lá, quem é o pai, a mãe, o responsável que estava com aquela criança. Não gostar, vir para cima de mim, ou algo do tipo, alguém se rebelar e vir para cima de mim, achar que realmente não tinha que falar com a criança, não tinha que falar o não faça isso, você vai cair, você vai quebrar, você vai cair e vai se machucar. Então ninguém fala porque a gente tem receio de tudo e de todos. Não fala para não arranjar confusão, não fala porque não é comigo, né? Não fala que, tipo, eu tenho mais o que fazer. Não chama um conselho tutelar, porque você vai ficar ali e não vai resolver nada, né? Você vai perder uma eternidade ali. E se você der uma volta e passar ali depois de novo no mesmo lugar, aquela criança vai estar ali de novo no mesmo lugar. E aí a gente olha e fala, e tem um outro detalhe, a gente sempre acha, é assim, eu tô vendo que a criança tá ali brincando no orelhão, ela vai cair, vai acontecer um acidente, vai acontecer uma coisa séria e grave, dependendo da gravidade, talvez até, né, um problema irreversível ali. Mas eu tô vendo, não vou falar nada, posso me complicar, pode acontecer alguma coisa e virar coisa, né, contra mim. E ao mesmo tempo é assim, não, eu não vou falar nada, alguém vai falar. Do mesmo jeito que eu estou olhando né, tem mais gente olhando. Mesmo jeito que eu estou incomodada, tem mais gente incomodada. Então é sempre assim, alguém mais incomodado vai tomar uma atitude. Ou alguém mais corajoso vai tomar uma atitude. Ou alguém sem noção do perigo vai tomar uma atitude. Eu vou ficar quieta porque alguém vai tomar uma atitude. E nessa que é o mundo que a gente vive, e nesse de alguém vai tomar uma atitude, seja ela qual for, eu vendo aquela criança, a segunda criança lá no semáforo, e eu não sabia se eu rezava para o semáforo abrir para aquela criança sair dali, se era para continuar fechado para ela sair dali e não passar nenhum motoqueiro ou nenhuma coisa, né, nada mais sério. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, martelando a minha cabeça. E eu fiquei pensando, ninguém faz mais nada. Hoje é com aquela criança e independente da situação, poderia ser um adulto em qualquer outra situação.
É sempre alguém vai tomar uma atitude, o outro vai tomar uma atitude, o outro vai ajudar. Só que hoje é com uma outra pessoa, é com o carro da frente, é com o carro de trás, é com o carro que está ao lado, é com a pessoa que está parada ao seu lado ali na calçada também, que está num transporte público, que está em um restaurante, que está em um shopping. É com outro, não importa o problema que ele esteja passando. Amanhã pode ser comigo e vão ter exatamente o mesmo pensamento. Ah, mas alguém vai ajudar. Ou ninguém vai ajudar e, enfim, né? Cada um com seus problemas. Amanhã pode ser comigo, pode ser com a sua mãe, com a sua filha, com a sua neta, com a sua esposa, com a sua irmã, com o seu filho, com o seu marido. O que eu vejo é que estamos largados. O que eu vejo é que estamos anestesiados. Anestesiados. A gente vê as coisas acontecendo, a gente enxerga no nosso nariz. Mas a gente não faz nada. A gente não faz nada. Por quê? Porque a gente sabe que não vai dar em nada. Porque a gente tem esperança de que alguém vai fazer. Porque a gente tem a desesperança, porque sabe que amanhã vai estar lá no mesmo lugar, do mesmo jeito. E aí eu fico pensando como foi que nós chegamos nesse ponto. Porque quem é mais velho ou jovem há mais tempo, quem viveu lá, que vem lá do século passado, a gente olha e fala assim, não era assim. As pessoas, umas ajudavam as outras. Parece que éramos mais humanos, de humano, sabe? De carne e osso, de sentir na pele. A gente sentia o frio do outro, a fome do outro, a dor do outro. Agora, parece que a inteligência artificial, a tecnologia, as violências, os medos, tudo isso, tudo junto e misturado e mais alguns outros elementos, tem feito com que a gente deixe de sentir. A gente não sente mais. A gente olha, a gente enxerga, a gente ouve, mas a gente não sente mais. A gente não sente. Só que o outro também não sente quando é a nossa vez, já que a gente não sente quando é a vez do outro. E aí eu fico me perguntando como foi que chegamos nesse ponto, um anestésico social. O que foi que nós tomamos? Foi que pílula da desesperança, do medo, é esse que a gente está tomando. Tá diluído em quê? Na água? No ar? Porque tá atingindo todo mundo. E a gente olha
e a gente não faz nada. A gente não vê, aliás, a gente vê, a gente não faz, a gente não é comigo. É um bem público que é destruído, é público. Só que o público, não importa se você é rico, se você é pobre. O que é público, tem gente que fala, o que é público não é de ninguém, é de todo mundo. O que é de todo mundo não é de ninguém. Isto é, todo mundo usa ou pode usar, mas não enxerga que todo mundo tem o dever de cuidar. No direito, a gente tem lá dever de fazer e de não fazer. E a gente está, enquanto sociedade, eu vejo que a gente está na fase do não fazer. E a gente não faz porque a gente não enxerga. Não porque a gente não tem a capacidade de enxergar. A gente não quer enxergar. Quando a gente enxerga, a gente faz, olha para o outro lado para desenxergar e torcer, rezar, clamar a Deus para que alguém que esteja ao nosso lado enxergue o que a gente enxergou, só que diferente de nós, que aquele alguém, aquele desconhecido que está ao lado, ele tome a atitude que a gente não toma, que a gente não tomou. Só que a gente esquece que o outro também está anestesiado, tanto quanto a gente. Isso tomou uma proporção social, total. Não é comigo. Não é comigo. Alguém vai tomar, alguém vai lá. Alguém mais. Eu não. Alguém com mais coragem, com mais poder, com mais cara de pau, com mais senso de arranjar confusão. Alguém mais destemido, mais ousado, menos medroso. Porque a gente tem medo de querer ajudar e a coisa se virar contra nós. Então, você tá vendo que uma criança vai cair e vai ser muito feio aquilo. E ninguém abre a boca. 10 pessoas, 10, 12, 15, mais ou menos isso tinha ali, adultos, as únicas crianças ali eram essas duas crianças, 10, 12, 15 adultos ali, todos olhando, e ninguém teve coragem de dizer, não faça isso. Você vai quebrar os telefones. Você vai cair. Você vai se machucar. Vai acontecer um acidente. Mas depois que acontece, mas como ninguém viu? Aí aí viraliza, né? Mas ninguém viu. Ou todo mundo viu, mas ninguém fez nada. O que normalmente a gente vê nas redes sociais é, mas todo mundo viu, ninguém fez nada. Por que ninguém fez nada? Porque está todo mundo anestesiado. Porque está todo mundo com medo do tiro sair pela culatra. Porque as pessoas deixaram de sentir. E entendem que tudo é agressão. E que você não pode falar nada. Ainda que seja para trazer uma solução ou evitar um problema. E problema sério. Sério, seríssimo. Podemos falar, classificar, né, fazer recortes desse problema. O que de pior poderia acontecer
perder a vida. Aí a gente volta, né? Se machucar, um acidente menos grave, precisar chamar um SAMU, com uma coisa leve, pensando numa coisa leve, poderia, mas precisar chamar o socorro, aí ia precisar talvez, ou até no desespero, que aquelas pessoas que estavam ali observando e que nada fizeram, porque não pode chamar atenção, né? Porque não é seu filho. Talvez aquelas pessoas ali, até pelo desespero, aqueles que só olhavam ter que eles pegarem o telefone, o próprio telefone, e chamar para o socorro. Ou talvez até usar aquele mesmo orelhão para chamar o socorro. Aí vem o socorro. Quanto custa? Quanto custa para que aquele socorro chegue? Saia do posto que está para ir se deslocar, para ir socorrer ali. Quanto custa? Monetariamente, financeiramente, e de repente, por uma irresponsabilidade dessa, do não faça isso, do que era uma brincadeira e que todo mundo que estava ali não se atentou, e aquele socorro, ele tem que socorrer aquela criança que ninguém tomou conta, principalmente os pais, os responsáveis, e de repente, a sua mãe, a sua filha, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, a sua neta, sua mãe tá lá tendo um AVC, uma parada cardíaca, e sim, aciona o resgate. E o resgate está preso lá naquela criança que estava fazendo do orelhão um balanço. Eu sempre coloco essa questão, essa reflexão. Independente de qual seja a situação que tenha que ser resolvida, eu sempre pergunto isso para os meus clientes, por exemplo. O que de pior pode acontecer nessa situação? A outra pergunta é: poderia ter sido evitado? O que poderia ter sido feito para ser evitado? Quem poderia ter feito o quê? Quem poderia ter feito algo e o que seria esse algo para evitar chegar nesse resultado? Que de pior pode acontecer? Ah, mas não é comigo? Quando for a sua vez, o outro vai pensar a mesma coisa. Quando a gente deixar de ser tão mimimi, tão mimizento, talvez as coisas mudem e a gente volte a sentir na pele. Ai, bom, hoje tem, né? Você não pode. Tem a lei da palmada. Então, imagine então alguém, um estranho, falar não para o seu filho, né? Para o filho de outra pessoa. Lá no passado, lá no século passado, quando eu era criança, por exemplo, quem de vocês não levou uma bronca do vizinho porque estava fazendo alguma arte e o seu responsável não estava ali por perto? Os pais iam reclamar com o vizinho? Se os pais soubessem depois que o vizinho deu uma bronca em nós, a gente levava a bronca dobrada, né? Quando o vizinho,
né? Desce daí da escada que você... Desce da árvore, desce da escada que você vai cair. Não vai empinar a pipa, não coloca a mão no fio. Olha o fio caído, sai daí, menino. Não vai jogar bola aí que tá escorregando. Você vai cair, você vai se machucar. Sai daí, menino. Quem nunca? Lá no passado, a gente cuidava dos nossos e dos outros, do entorno. Ali, a gente podia chamar de comunidade. Era quase que uma tribo, onde a criança é da tribo. É de todos. Hoje, a gente vê a coisa acontecendo e você, antes de evitar um problema ali, você pensa, você olha para ver se você não vai se meter em um problema. Ou num problema ali, ou num problema jurídico até. Porque você fez, ou porque você não fez. Então, e eu fiquei com isso na cabeça. E ainda estou. Eu tenho certeza que eu vou passar ali de novo nos próximos dias e eu vou encontrar aquela mesma criança desse tamanico numa noite fria, gelada, pedindo dinheiro de carro em carro. E do outro lado vai ter uma viatura estacionada em cima da calçada. Mas viatura não serve, não é a função dela, não é o papel dela cuidar de criança pedinte de carro em carro. Algo de errado, muito errado, não está certo. Nessa cidade, nesse país, no mundo. E a gente simplesmente está observando. Afinal de contas, aquela criança não é a sua. Você mora em condomínio? Você já viu tanto de regra que tem? Criança não pode descer sozinha no elevador, criança não pode ficar sozinha na piscina, criança não sei o quê, não pode ficar... Se a quadra estiver molhada, não pode jogar bola, né? Tem que secar a quadra. Se não sei o quê. Aí você fala um não para criança, né? O pessoal que trabalha no condomínio. Interfone e fala, olha, seu filho de 4 anos não pode descer sozinho no elevador, não. Eu tô olhando aqui pela câmera. A senhora tem que descer junto. Ele não pode também ficar sozinho na piscina, né? Pequeno desse jeito. Você já viu a confusão que tem? Que a mãe ainda acha ruim? Né? Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho que fazer comida. Ele desceu porque eu autorizei? É. Então. Mas depois dá um problema. Às vezes não dá nem para resolver. Já era. Já era. Quem não se lembra de um caso famoso aí? De uma pessoa pública que colocou uma criança no elevador sozinha. Então, estamos anestesiados. A gente não sente mais na pele. Estamos desesperançados e com excesso, com uma dose cavalar de medo do que pode acontecer comigo se eu
intrometer, em falar do cuidado do outro. Observem o que acontece com crianças. Peguem aí, deem um Google. Criança em elevador, criança na rua, criança em escola, criança em condomínio. Na comunidade, que fica sozinha na rua, na comunidade, lá nas franjas da periferia, ou nos condomínios luxuosos, no CEP de elite. Do mesmo jeito. Sozinhas? Não. Com cuidadoras. Ou, aliás, não é ou, criança, basta um descuido de 1 segundo. Sabe quando você olha assim e quando você olha de novo já era? Já aconteceu? Não precisa de muito. 1, 2, 3 segundos. Você abaixa assim para pegar um negócio, quando você olha, já foi. Não manda recado. Então, melhor a gente pensar em muitos elementos que eu trouxe aqui. Muitos elementos eu trouxe aqui. Eu trouxe em relação aos pais, eu trouxe em relação ao Estado, eu trouxe em relação à sociedade, eu trouxe em relação à mudança geracional, eu trouxe em relação a adultos, a conhecidos, a desconhecidos, a educação, ao Estado mesmo, cuidados, a burocracia, ou a... Enfim, eu trouxe muitos recortes. Eu acho que vale a pena a gente pensar. Porque eu tenho certeza que se você sair agora à noite para dar uma volta, você vai encontrar cenas parecidas com a que eu vi. Numa noite fria, numa avenida movimentada, no fechamento de um semáforo. E quando a gente vê os casos na televisão, a gente fala, ai meu Deus, ai, mas criança me corta o coração. É. Melhor a gente pensar, né? Vale a pena a gente pensar. O que é que a gente está fazendo? Que anestésico a gente está tomando? Que anestésico em dose cavalar a gente está injetando na alma, que tem paralisado o nosso sentir, o nosso agir. É o medo ou é a desesperança? E você? Você age ou você paralisa? Você faria o que eu fiz? Não! Aquele não que vem de dentro, sem nem pensar, vai no reflexo, vendo que não faça isso, não. Ou você fica quieto, afinal de contas, não é comigo, não é com meu filho. Você deixa? E se acontecesse algo ali? E fosse você que estivesse ali? E acontecesse o que de pior poderia acontecer ali? E você visse aquela cena? E você refletisse, eu poderia ter dado um não faça isso e ter evitado. Mas a cena tá ali, nos seus olhos, e talvez você nunca mais consiga apagar, porque afinal de contas, bastava um não faça isso, que ninguém teve a coragem de fazer. Será que
Não estamos tão enclausurados na nossa telinha, na palma da mão, só passando o dedo, só passando o feed. E muitas vezes acontece o que de pior poderia acontecer e a gente faz assim. Já chamaram o resgate? Ah. A geração das telas. A gente se preocupa mais com o celular do que com as pessoas. Isso. Não sei como chegamos até aqui. E não sei onde é que vamos parar. Onde vamos chegar. Qual é o final dessa história? Se não fizermos nada, melhorar não vai. A gente precisa arregaçar as mangas para mudar o cenário. E eu não estou vendo. Não tem esse movimento de arregaçar as mangas para mudar o cenário. Vamos continuar vendo as crianças? Lá no passado, a gente escutava que criança era o futuro. As crianças são o futuro desse país. O que a gente está fazendo? E agora? E agora? E agora, José? Reflita, porque eu tenho certeza que você vê casos como esses todos os dias quando você sai de casa. Pensa aí.